Olá, bem-vindas e bem-vindos a esta nossa conversa aprofundada. Hoje a gente vai investigar as origens, as convicções de um grupo que, olha, marcou a reforma protestante de um jeito fascinante e, para ser sincera, muitas vezes bem controverso: os alabatistas. Exatamente. Um grupo que realmente desafiou o status quo da época. E para nos guiar nessa exploração, a gente está usando como base trechos de um capítulo do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. É o capítulo 25, que leva a gente direto para o olho do furacão, lá no século XVI. Um período muito, muito intenso, né? Sem dúvida. E a nossa missão aqui é tentar entender quem eram esses chamados rebatizadores, o que será que motivava essa gente a ponto de, sabe, desafiar tudo e todos, enfrentar perseguição brutal e também qual o legado, né, o que ficou desse movimento que buscava um discipulado radical. Bom, vamos desvendar isso juntos. Vamos lá. A história começa, olha que cena, numa noite fria de inverno em Zurique, dia 21 de janeiro de 1525. Imagina a neve caindo, ruas cobertas e um grupinho de homens reunido, escondido, na casa de um deles, Felix Manz, ali perto da famosa igreja Grossmünster. O clima devia estar pesado. Tensão total. Por quê? O que estava acontecendo? Então, o conselho da cidade de Zurique tinha acabado de dar uma ordem bem direta para os líderes desse grupo, Conrad Grebel e o próprio Felix Manz. Eles foram proibidos de continuar com os estudos bíblicos que estavam fazendo por conta própria. A coisa já vinha esquentando. Ah, então já tinha uma pressão. Sim, e piorou. Só 4 dias antes dessa reunião secreta, o mesmo conselho soltou um decreto, sim, drástico. Todo pai tinha que batizar o filho recém-nascido em até 8 dias. Se não fizesse isso, banimento. Fora de Zurique. A questão no ar era, e agora? O que eles iam fazer? Que situação! E aí, naquela reunião, depois de orarem, imagino, aconteceu o ponto de virada. Foi exatamente isso. Depois de orarem, buscando uma direção, um deles, George Blaurock, que tinha sido padre inclusive, se levantou. Ele foi até o Conrad Grebel e pediu para ser batizado. Ali, na hora. Mas não do jeito tradicional. Ele pediu para ser batizado à moda apostólica. A moda apostólica, o que isso quer dizer? Quer dizer um batismo baseado na confissão pessoal de fé dele. Não porque nasceu ali ou porque o Estado mandou, mas porque ele cria em Cristo e queria declarar isso. Grebel batizou o Blaurock, e logo em seguida o Blaurock batizou os outros que estavam ali. Naquele ato de desafio, de convicção, ali nascia oficialmente o movimento anabatista. Mais uma corrente surgindo na reforma. Entendi. E esse nome, Anabatista, que pegou, significa rebatizador, né? Mas eles mesmos, eles se chamavam assim, aceitavam esse rótulo? Não, de jeito nenhum. Esse nome, Anabatista, foi mais uma arma dos opositores. Era um jeito de ligar eles a grupos antigos que a igreja considerava hereges, sabe? Isso meio que justificava a perseguição terrível que eles sofreram depois. Eles preferiam se chamar de irmãos ou, às vezes, só batistas. Ah, batistas, faz sentido. Sim, porque a lógica deles era aquele batismo que recebemos quando bebês, normalmente só jogando um pouquinho de água, imposto pela tradição, pelo Estado. Aquilo não era um batismo bíblico de verdade, na visão deles. Então, o que eles estavam fazendo não era rebatizar, era o primeiro batismo válido. Um ato consciente de alguém que já tinha fé e escolhia seguir Jesus. Ah, então a questão era bem mais profunda que só a água ou a idade. Tinha algo mais fundamental por trás. Com certeza. O ponto central mesmo para eles era a natureza da igreja. Como a igreja devia ser, qual a relação dela com a sociedade, com o governo. Eles estudaram a fundo o Novo Testamento e, assim, não acharam lá o modelo que existia na Europa da época. A tal da cristandade. Cristandade, você diz aquela ideia de que igreja e Estado andavam juntos. Isso, essa aliança quase automática, onde nascer num lugar significava ser membro da igreja oficial, fosse católica, luterana, reformada. Para eles, isso não tinha nada a ver com o que eles liam nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. E o que eles viam lá nas Escrituras, então? Qual era o modelo de igreja que eles queriam seguir? Eles viam as primeiras igrejas como comunidades voluntárias.
Associações de gente que tinha feito uma escolha pessoal, sabe? Uma decisão consciente de se comprometer com Jesus, com os ensinamentos dele. Pessoas reunidas pela fé, não pelo nascimento ou por um decreto do governo. E o grande objetivo deles era restituir isso, voltar a esse modelo original. Uma igreja de discípulos de verdade. Exato. Discípulos genuínos, separados do mundo e, principalmente, separados do poder do Estado. Isso era um choque direto com as igrejas estabelecidas. Tanto a católica quanto as reformadas, como a de Zwinglio em Zurique, ainda viam a igreja como algo que abrangia toda a sociedade local e dependiam do apoio e, às vezes, até do controle das autoridades da cidade. Nossa, isso soa... Uau, muito radical para o século XVI. Uma época em que essa linha entre religião e Estado era quase inexistente. Imagino que essa visão de uma igreja separada levou a outras ideias bem desafiadoras também, né? Certamente. Essa defesa da separação total entre igreja e Estado era talvez a ideia mais explosiva deles. Eles diziam: a fé é um presente de Deus, é algo pessoal, que ninguém pode forçar, nem o governo. E eles levavam os ensinos de Jesus, muito a sério, especialmente o Sermão da Montanha, de forma bem literal mesmo. O Sermão da Montanha, amar os inimigos, não revidar. A pegarem armas, a lutar em guerras, se recusavam a ter cargos no governo que exigissem usar a força, como ser juiz ou policial da época, e até a fazer juramentos oficiais, porque Jesus disse não jurem de forma alguma. Para eles, a verdadeira igreja era uma comunidade alternativa, um grupo de peregrinos santos passando por um mundo hostil, sabe? Sem se misturar com os métodos do mundo. Mas essa postura, essa recusa total em se encaixar, devia ser vista como uma ameaça, né? Recusar serviço militar, não jurar lealdade ao príncipe ou à cidade. Isso não era interpretado como traição, sedição? Exatamente. Era visto como subversivo, perigoso. Traição pura, na cabeça das autoridades. Numa época em que achavam que a unidade religiosa era essencial para a paz social, a recusa deles era intolerável. Intolerável para os católicos e para os protestantes também. E o movimento era todo igual ou tinha diferenças entre eles? Não era um bloco único, não. Era bem diverso, sem um chefe central. Mas a gente pode ver, assim, 3 ramos principais que se formaram, principalmente na Europa, onde se falava alemão. Tinham os irmãos suíços, que vieram daquele grupo original de Zurique, com Greibel e Mans. Tinham os luteritas, que foram para Morávia, hoje República Tcheca, e ficaram famosas por viverem em comunidade, dividindo tudo, os Bruderhofs. O líder deles foi Jacob Rutter. E tinha os menonitas, que surgiram mais nos Países Baixos, na Holanda, e no norte da Alemanha. Esses foram muito influenciados por um líder chamado Menno Simons. Interessante essa diversidade, mas voltando um pouquinho para Zurique. Você disse que Greibel e Mans no começo apoiaram a reforma do Zwinglio, certo? O que foi que fez eles romperem? Afinal, não estavam todos querendo reformar a igreja baseados na Bíblia? Sim, estavam, mas chegaram a conclusões bem diferentes sobre até onde essa reforma tinha que ir. Zwinglio foi super importante para a reforma em Zurique, sem dúvida. A partir de 1519, ele começou a pregar seguindo os livros da Bíblia um por um. Isso era novidade, impactante. E ele tinha uma abordagem que alguns dizem que era mais rigorosa que a de Lutero. Rigorosa como? Assim, enquanto Lutero mantinha coisas que a Bíblia não proibia claramente, Zwinglio tendia a tirar tudo que a Bíblia não mandava fazer. Por isso, a reforma em Zurique foi mais limpa, digamos. Tiraram velas, estátuas, música com órgão, imagens. Greibel e Mans, que eram homens estudados, foram incentivados pelo próprio Zwinglio a estudar a Bíblia. Só que aí, eles fizeram isso e concluíram que o próprio Zwinglio não estava indo até o fim. Como assim? Onde que Zwinglio parou, na visão deles? O ponto-chave foi, de novo, a relação igreja-estado. E o que era a igreja? Zwinglio, mesmo com as mudanças na missa, ainda mantinha a ideia de uma igreja para todo mundo, da cidade, a Volkskirche, e ele precisava do apoio do conselho da cidade para fazer as reformas acontecerem. Já Greibel e Mans, lendo a Bíblia,
chegaram à conclusão que a igreja devia ser só dos crentes, pessoas que confessaram a fé e foram batizadas por escolha própria, sem depender do Estado. E quando foi que isso estourou? A gota d'água foi lá por 1524. O Grable teve um filho e se recusou a batizar o bebê. Disse que não tinha base na Bíblia para isso. Aí outros pais fizeram o mesmo. A briga com Zwinglio e com o conselho ficou inevitável. E a reação das autoridades? Principalmente depois daquele primeiro batismo de adultos lá na casa do Mans, que a gente falou no começo. Imagino que foi dura. Foi imediata e brutal. Depois daquele batismo simbólico, o grupo formou a primeira congregação anabatista, que a gente pode dizer que foi a primeira igreja livre moderna, sem ligação com o Estado, num vilarejo ali perto, Zolikon. As autoridades de Zurique não perderam tempo. Mandaram guardas e prenderam a turma. E a coisa só piorou. Piorou como? Em março de 1526, menos de um ano e meio depois daquele batismo desafiador, o Conselho de Zurique tomou uma decisão chocante. Decretaram pena de morte por afogamento para qualquer um que praticasse o segundo batismo ou que fosse rebatizado. Pena de morte por afogamento. Nossa. Sim, a justificativa era de uma ironia cruel. Quem rebatiza peca contra Deus, contra as autoridades e deve ser afogado. Tipo, vocês querem água? Então tomem água até morrer. Que horror! E isso levou a martírios de verdade. O Félix Mans, um dos líderes, foi o primeiro mártir anabatista que se sabe em Zurique, afogado no rio Limate em janeiro de 1527. É espantoso pensar nisso. Reformadores protestantes mandando matar outros reformadores por causa do batismo e da relação igreja-estado. É um dos lados mais sombrios da reforma, sem dúvida. E a perseguição não foi só ali. Foi geral, sistemática. Tem estimativas que falam de 4 a 5 mil anabatistas executados nas primeiras décadas. Mortos na fogueira, afogados, decapitados. A coisa ficou oficial continental. Em 1529, a Dieta de Espira, que era tipo uma Assembleia Geral do Sacro Império Romano Germânico, declarou o anabatismo uma heresia, pena de morte em todo o império. Carta branca para perseguir. Exato. Aquele George Blaurock, o ex-padre do primeiro batismo, virou um missionário incansável, mas foi pego e queimado vivo em 1529, lá no Tirol, na Áustria. A nossa fonte aqui traz um trecho de uma carta que, olha, é de cortar o coração. É de uma jovem mãe anabatista em 1573, escrevendo para a filha bebê, pouco antes dela mesma ser executada. O pai da criança já tinha sido morto pela fé. Ela escreve para a filha: "Não se envergonhe de nós, é o caminho que os profetas e apóstolos seguiram. Seu querido pai demonstrou com seu sangue que esta é a fé genuína, e eu também espero atestar o mesmo com meu sangue." Mostra uma profundidade de convicção, né? Uma disposição para mover pelo que acreditavam, que é difícil de imaginar hoje. Essas cartas, esses relatos de martírio, são muitos. Mostram essa fé inabalável. E essa perseguição terrível, claro, fez muitos fugirem, viraram refugiados. Um lugar que acolheu muitos foi a Morávia, lá na atual República Tcheca. Foi lá que os luteritas conseguiram montar aquelas comunidades comunais, os Bruderhofs. Ah, sim, você mencionou. Para eles, essa vida em comunidade, dividindo tudo, não era só para sobreviver juntos. Era um jeito prático de viver a fraternidade cristã que eles liam no livro de Atos. O bem do grupo acima do bem individual. Mas nem toda a história anabatista foi assim, de pacifismo, de comunidade sofredora, né? Teve um episódio bem sombrio em Münster, na Alemanha. Ali a coisa fica realmente complexa, não é? Sim, a rebelião de Münster, que aconteceu entre 1534 e 35, é um episódio trágico e, olha, é muito importante dizer isso, foi atípico. Não representa a maioria do movimento anabatista. O que aconteceu lá... A cidade de Münster tinha abraçado a reforma, mas acabou caindo na mão de uns pregadores bem radicais, apocalípticos. Nomes como João Matis e, depois que ele morreu, João de Leiden. Eles tinham umas ideias quiliásticas, sabe? Achavam que Cristo ia voltar a estabelecer o reino dele de 1000 anos ali em Münster,
que Münster seria a Nova Jerusalém. Uma ideia que a maioria dos outros anabatistas não tinha. E aí? Aí, contrariando totalmente o pacifismo anabatista, esses líderes pegaram em armas para defender a cidade do cerco do exército do bispo local, que era o governante da região. E sob o comando desse João de Leiden? A situação desandou de vez, completamente. O Mats morreu lutando e o João de Leiden assumiu o controle total. Virou um déspota teocrático. Dizia que recebia revelações direto de Deus. Ele instituiu a poligamia usando o Antigo Testamento como desculpa, casou com várias mulheres, se declarou rei da vida Nova Jerusalém, vivia no luxo enquanto o povo da cidade passava fome por causa do cerco. Que loucura! Total. Eles resistiram bastante tempo, surpreendentemente, mas a cidade acabou caindo em junho de 1535. Os líderes foram presos, torturados, executados de forma horrível. E esse desastre, manchou a imagem de todos os anabatistas por séculos. Os inimigos usaram Münster para dizer, tá vendo? Anabatista é tudo fanático, violento, imoral. Que contraste absurdo com a imagem do discípulo pacífico, sofredor, que a gente estava vendo na maioria dos grupos. Parece até outro movimento. Exatamente. E foi justamente o horror de Münster que ajudou a impulsionar outra figura muito importante, Menno Simons. Ah, o que deu nome aos menonitas. Esse mesmo. Menno era um padre católico holandês. Ele já estava com dúvidas, já se sentia atraído pela mensagem anabatista, mas foi a tragédia de Münster que fez ele tomar a decisão. Ele largou a batina e se dedicou a reorganizar o movimento anabatista, mas sobre bases claramente pacíficas. Ele viajou sem parar, muitas vezes fugindo, pela Holanda, norte da Alemanha, reunindo os grupos que estavam dispersos, desanimados depois de Münster. Menno reafirmou com muita força os princípios originais: pacifismo, não resistência, vida ética de discípulo. Os seguidores dele ficaram conhecidos como menonitas, e ele se tornou a grande referência da ala pacífica do anabatismo. Entendi. Então, mesmo com essa diversidade toda, suíços, luteritas, menonitas, e com crises como essa de Münster, eles tentaram achar um ponto em comum, definir o que realmente unia eles. Sim, teve um esforço importante nesse sentido, e aconteceu bem cedo, em 1527. Antes de Münster, antes mesmo dos menonitas e luteritas se consolidarem como grupos distintos. Líderes anabatistas de vários lugares se reuniram escondidos em Schleitheim, um vilarejo que fica ali na fronteira da Suíça com a Alemanha hoje. Uma reunião secreta. Sim, e dá para dizer que foi o primeiro sínodo, a primeira Assembleia Protestante Livre, organizada por eles mesmos, sem o governo mandar. A figura principal lá foi Michael Sattler, um ex-monge muito respeitado. Infelizmente, ele foi preso e morto de forma terrível poucos meses depois dessa reunião. Mas em Schleitheim, eles criaram um documento, a Confissão de Schleitheim, ou União Fraternal. E o que dizia essa confissão? Não era um tratado de teologia super complexo. Eram 7 artigos bem práticos que definiram as crenças e práticas essenciais que uniram a maioria dos anabatistas dali para frente. E quais eram esses pontos centrais? O que definia o DNA anabatista, digamos assim? Olha, dá para agrupar as ideias principais em 4 convicções que são a cara deles. Primeiro, discipulado. Para eles, ser cristão não era só acreditar nas coisas certas ou ter tido uma experiência mística. Era, antes de tudo, seguir Jesus. Na prática, no dia a dia, viver como ele ensinou. A ética, o comportamento, era fundamental. Tinha até um lema deles que dizia: ninguém conhece Cristo de verdade se não seguir ele na vida. Eles meio que invertiam a lógica comum, achavam que obedecer levava a entender a fé. E não o contrário. Entendi. A prática vinha primeiro ou junto com a crença. Faz sentido. E o segundo ponto? Segundo, amor. Mas um amor bem concreto, sabe? Que vinha direto desse discipulado. Para quem era de fora da comunidade de fé, o amor significava não violência, pacifismo, não usar a espada nem na guerra nem na justiça. E para dentro, para os irmãos na fé, o amor era ajuda mútua, cuidado prático. E em muitos grupos, como nos luteritas, até dividir os bens para ninguém passar necessidade. Legal. Discipulado, amor. Qual o terceiro? Terceiro,
uma visão congregacional da igreja. Eles não viam a igreja como uma pirâmide, com um bispo mandando em tudo, nem como algo ligado ao território. A igreja era a assembleia local, voluntária, de gente que creu e foi batizada. Cada membro era um sacerdote diante de Deus e um missionário para o mundo. As decisões importantes, doutrina, disciplina, como viver, não vinham de cima, eram tomadas pela comunidade reunida, lendo a Bíblia juntos, buscando consenso. A autoridade estava ali, na congregação. E o quarto ponto? Você disse que talvez fosse o mais revolucionário. O quarto, talvez o que teve mais impacto a longo prazo. A separação entre igreja e Estado. Eles diziam que os cristãos eram um povo diferente, livre e autônomo. A fé, por ser um presente de Deus, não podia ser forçada nem controlada pelo governo. Igreja e Estado eram coisas totalmente diferentes. A igreja verdadeira era um povo peregrino nesse mundo, mesmo que todo mundo em volta se dissesse cristão. E ao defenderem isso tão radicalmente, eles acabaram sendo os primeiros a defender de forma consistente a liberdade religiosa total, nos tempos modernos, o direito de cada um seguir a própria consciência, sem o Estado se meter ou dar palpite. É realmente impressionante pensar que ideias como separação, igreja-estado, liberdade de consciência, que hoje a gente acha tão óbvias em muitas democracias, foram defendidas por eles sob ameaça de tortura e morte. É quase irônico, né? E o legado concreto hoje? Você mencionou os Amish. Sim, os Amish, principalmente a antiga ordem Amish, com aquelas roupas típicas, as carroças, eles são talvez os descendentes mais visíveis, mais conhecidos pelo público. Mas é importante saber que eles são só um ramo específico dentro dos menonitas, um que guardou costumes mais antigos. A grande maioria dos descendentes espirituais dos anabatistas hoje, os menonitas, que são o maior grupo, os ruteritas, que ainda vivem em comunidade, e os irmãos em Cristo vivem integrados na sociedade moderna de formas bem variadas. O que une eles não é tanto a roupa ou o carro, mas continuar seguindo aqueles valores centrais: discipulado, pacifismo, a importância da comunidade, liberdade de consciência. Mas o impacto foi além desses grupos, né? Muito além. As ideias anabatistas prepararam o terreno para outros movimentos importantes. Essa ênfase no batismo só de quem crê, na autonomia da igreja local, isso influenciou diretamente os batistas, que surgiram depois. O compromisso radical com a não-violência, com a experiência espiritual direta, isso teve eco nos Quakers, a Sociedade dos Amigos, que apareceram um século mais tarde, e aquele princípio fundamental da separação igreja-estado, pelo qual eles foram pioneiros e mártires, com o tempo virou um ideal para grande parte do protestantismo, e uma base para as democracias liberais do Ocidente. É incrível pensar que a heresia pela qual eles foram caçados virou um valor fundamental da liberdade moderna. Então, para a gente amarrar tudo, a gente acompanhou a história de um grupo que surgiu ali no meio da agitação da reforma com um objetivo bem radical: restaurar o que eles viam como o cristianismo puro, original do Novo Testamento. Isso significava o quê? Uma comunidade de discípulos de verdade, comprometidos, batizados por escolha própria, vivendo em amor prático, pacifismo e, ponto crucial, mantendo distância do poder do mundo, do Estado. Exato. E a gente viu que o preço foi altíssimo. Foram difamados, perseguidos sem dó por católicos e por outros protestantes. Milhares foram mortos como hereges, como gente perigosa para a sociedade. Mas, apesar de tudo, aquelas ideias centrais, fé voluntária, autoridade na comunidade local e, principalmente, liberdade religiosa e separação igreja-estado, essas ideias não morreram com eles. Pelo contrário, acabaram tendo um impacto enorme, duradouro. Moldaram o mundo religioso e até político que a gente conhece hoje de jeitos que talvez nem eles imaginassem. Foram pioneiros, sim. Muitas vezes subestimados. E fica a pergunta, né? Fica. Como será que aquele compromisso radical deles, com princípios como não violência, comunidade que se ajuda, separação do poder, como isso desafia a gente hoje, nós crentes, vivendo em contextos tão diferentes? O que significa viver um discipulado radical no mundo de hoje? Uma pergunta importante para a gente continuar pensando, sem dúvida. Bom,
Teremos uma nova análise na semana que vem. Que Deus abençoe a todas e todos